como criar um cronograma de estudos eficiente que vai te permitir ser aprovado em concursos públicos e também em certificações financeiras. Nesse vídeo aqui eu vou te passar o passo a passo de como eu faço para estudar, como que eu crio meu cronograma semanal de estudos e que me ajudou e vem ajudando muito. Fala pessoal, professor William aqui. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês a melhor maneira de estar criando um cronograma de estudos, uma maneira muito simples, básica, mas que muita gente acaba esquecendo de fazer isso e acaba fazendo de uma maneira errada, de uma maneira engessada. Isso acaba criando ansiedade, acaba quebrando a rotina da pessoa e a pessoa ela não consegue realmente avançar nas matérias, por exemplo, de um concurso. Todo mundo sabe que concursos públicos costumam cobrar muitas matérias e às vezes a pessoa ela espera o edital sair e assim que o edital sai ela começa a tentar literalmente estudar tudo que está ali. Muitas vezes, na verdade, na maior parte delas, ela não consegue, não dá tempo de ela terminar. Então o que você precisa fazer? O primeiro ponto é você realmente criar um cronograma de estudos com matérias que costumam cair em vários concursos, tá? Primeiramente, os concursos que você está querendo fazer, né? Nesse caso aqui, como eu estou trazendo para vocês concursos de banco, né, conhecimentos bancários e por aí vai, seria interessante você criar um cronograma que envolva a matéria de conhecimentos bancários, português, matemática também é interessante e informática. Então é por isso que eu vou trazer isso como exemplo. Vamos lá então aqui para a tela do meu computador. A maioria das pessoas, quando vai criar um cronograma de estudos, elas costumam fazer assim. Ela vem aqui e coloca segunda-feira, aí depois coloca terça-feira, aí quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Aí ela começa a definir as matérias que ela vai estudar cada um dos dias, né? Coloca aqui na segunda-feira que é português, aí depois coloca na terça que é matemática, depois coloca aqui informática na quarta-feira e depois conhecimentos bancários na quinta. Vou colocar só a CB aqui de conhecimentos bancários. E aí ela começa a repetir, né? Então depois que eu terminei esse ciclo eu volto. Sexta-feira é de novo português, depois é de novo matemática, depois é de novo informática e na semana eu vou acabar estudando somente uma vez conhecimentos bancários, mas vou dar uma chance para essas outras 3 matérias aí, que eu tenho certeza, por exemplo, que vai cair nos próximos concursos. Beleza, qual que é o grande problema de uma pessoa estar fazendo isso daqui? Primeiro ponto, quando você começa a estudar na segunda-feira o português, vamos supor que sua rotina durante o dia foi tranquila, você conseguiu chegar em casa no momento certo, no horário certo, jantou na hora certa e vai começar a estudar. Ok, você foi lá, começou a avançar, conseguiu chegar até um determinado ponto ali na matéria de português, só que daí, vamos supor que você estudou 90 minutos português, tá? Você estudou aqui 90 minutos, só que você ainda tinha vontade de estar estudando um pouco mais português. Ou seja, você tinha parado na metade do conteúdo ali, você fala, poxa, queria terminar esse conteúdo aqui, queria realmente avançar nele um pouco mais, estou conseguindo captar o que o professor está falando na aula, consegui entender bem essa matéria, só que, poxa, eu já tinha definido, né, que eu ia estudar português aqui somente na segunda-feira e na terça eu já vou começar a matemática. Aí chega na terça-feira, essa pessoa que estava com o cérebro dela aqui programado para aprender aquela parte de português, que é uma coisa totalmente diferente de matemática, ela começa a estudar um assunto nada a ver com o do dia anterior e começa novamente a ter que o quê? Fazer com que o cérebro dela trabalhe para conseguir assimilar aquele conteúdo. E aí ela começa a matemática. Aí vamos supor que nessa terça-feira, né, nesse dia aqui você teve alguns imprevistos e você não conseguiu completar 100% a matemática. Ou você começou a estudar e teve que parar porque aconteceu alguma coisa na sua casa, você teve que ajudar alguém, ou você chegou atrasado, não teve tempo para jantar e aí você teve que fazer a janta, qualquer coisa. Tá? Não conseguiu completar aqui os seus estudos na terça-feira. Quando chegar na quarta, o que vai acontecer? Quarta-feira é o dia de informática. Só que você não fez matemática do dia anterior. Então o que você faz? Será que você junta a informática com matemática? Ou será que você simplesmente deixa a informática e pula essa parte de matemática e vai deixando ela para trás? Só de você fazer isso, independente do que você tenta utilizar aqui como estratégia, o seu cérebro ele já vai saber que a sua semana ela foi quebrada. Você quebrou a sua semana, você não conseguiu concluir o seu objetivo que você tinha trabalhado ali no final de semana, que era justamente segunda-feira português, terça-feira matemática, quarta informática e assim por diante. Você já não conseguiu completar essa semana da maneira que você queria. Isso vai gerar uma ansiedade em você,
Na hora que você for começar a estudar na quarta, você vai estar estudando informática, pensando na matemática que você deveria ter estudado. Ou então vai estar tentando estudar as duas de uma vez e não vai dar conta e não vai conseguir avançar em nenhuma das direções da maneira correta, né? Então, nesse caso, o que eu sempre costumo falar para a pessoa? Eu não gosto particularmente de definir um dia exato para cada uma das matérias. Geralmente, quando eu fiz isso, eu já fiz isso também na minha vida, na época que eu estava estudando para concurso e acabar de começar, eu tentei fazer isso e eu percebi que não deu certo. Eu comecei a pesquisar sobre os assuntos para ver o que realmente a ciência dizia em relação a estudos, que é o que eu vou passar para vocês daqui a pouco sobre ciclos de estudos, que é a maneira certa de você estudar para você realmente conseguir assimilar o conteúdo da melhor maneira possível. Então esse método, ele é um método errado, eu não sugiro que vocês façam. Se você está fazendo atualmente, procure mudar, tá? Vamos lá para essa frase aqui então. É importante determinar o seu horário de estudos, você precisa estabelecer uma rotina e também definir quantas horas irá estudar por dia. Aí vem um detalhe, né? Existe também um estudo, isso daí é um estudo na ciência, que diz que nós conseguimos absorver até 90 minutos de estudos de maneira eficiente. 90 minutos sem parar. Né? 1h30 você aqui na frente do computador, realmente estudando, prestando atenção. Esse tempo é um tempo muito bom, você consegue realmente assimilar o conteúdo, só que se você quiser avançar mais ou mesmo passar para uma nova matéria, o que você deveria fazer? Você deveria dar um intervalo aqui de pelo menos 15 minutos, tá? Estudou até 90 minutos, dá um intervalo aqui de 15 minutos. Você vai precisar disso. Tá? Só que o intervalo não é para você pegar o seu celular e ficar ali mexendo, não. É o mesmo estímulo que você tá ali na frente do computador, você pegar o celular, então você não vai estar descansando, não vai estar usando o seu tempo de 15 minutos de maneira eficiente. Então não faça isso. O que você vai fazer nesses 15 minutos? Vai comer alguma coisa, vai lavar louça, vai passar pano em casa, vai para a sacada olhar o tempo passar, qualquer coisa, menos ficar no celular. Depois que você terminou esse intervalo aqui de 15 minutos, aí beleza, você volta, se você ainda tiver pique, né, como você fez 90 minutos já no dia, muitas vezes a pessoa só tem isso. Ok, beleza, pode terminar por ali. Aí você depois vai no outro dia seguinte ver se você continua aqui no português ou se você vai avançar para outras matérias, dependendo da onde você parou. Aí você fez esse intervalo, você pode voltar desse intervalo e começar uma nova matéria, ou então você pode fazer da melhor maneira possível. Você pode fazer uma revisão disso que você acabou de ver, que também faz parte dessa questão do ciclo de estudos que eu vou passar para vocês. Tá? A revisão pode ser mesmo questões, que é uma ótima maneira para você fixar o conteúdo, fixar conceitos. Eu posso dizer isso aí para vocês, que quando você começa a estudar para concurso, muitas vezes a pessoa ela acontece o quê? Ela vê um material muito grande, né? Tem mais de 1000 páginas esse material e ela começa a falar, eu nunca vou terminar isso aqui, não vai dar tempo. Só que quando você começa a estudar por etapas, você realmente define, olha, hoje eu vou estudar essa parte de economia. Depois eu vou estudar essa parte aqui de sistema financeiro nacional. Você vai fazendo isso daí por etapas, vai definindo a quantidade de matérias semanais que você pretende ver, você consegue avançar pouco a pouco, mas você consegue avançar. Muitas vezes as pessoas param no meio do caminho justamente porque vê o tamanho do material e já desiste. Né? E também não compensa você pegar, por exemplo, o máximo que eu recomendo aqui de matéria semanal são 4. Tá? Não faz sentido você pegar uma matéria inteira, vamos supor, português. Peguei português, eu estudei tudo só de português e depois vou estudar tudo só de matemática. E aí depois tudo de informática, depois tudo de conhecimentos bancários. Quando você chegar lá no conhecimentos bancários, você já vai ter esquecido um monte de coisa de português, você vai ter que voltar para rever, ler de novo, vai ter que estudar de novo, então você vai estar perdendo tempo. Então não faça isso também de estudar tudo de uma única vez, ok? Então sempre tente intercalar as matérias, mas pegue no máximo 4 matérias na semana. Se você tenta mais que isso também, é como se você fizesse assim, ó. Imagine que isso daqui é a energia que você tem para gastar. Quando você começa a gastar toda a sua energia em um único ponto, você avança um caminho longo, né? Vamos por aqui, ó. Conseguir avançar tudo isso.
Só que você está avançando somente nesse ponto e está deixando de ser eficiente em todos os outros pontos, né? Você não consegue avançar nos outros conteúdos. Agora, quando você distribui isso daqui, quando você realmente fala, olha, eu vou avançar um pouco nesse, mas vou avançar um pouco nesse e um pouco nesse. Você consegue distribuir a sua energia, consegue distribuir o seu tempo diário ali de estudos para você realmente começar a entrar na concorrência. Ok? Vamos passar então o que você deve fazer para você começar a entrar na concorrência de concursos e também de certificações. Aqui tem uma outra frase, né? Não importa o dia da semana, o que importa é a matéria que você irá estudar. Se sobrou tempo, você estuda mais aquela matéria e não fica preocupado em parar no meio só para cumprir aquele cronograma engessado que dizia que segunda-feira é só dia de português, terça é só de matemática, tá? E aí, como utilizar o ciclo de estudos para estudar? Chegou aqui na matéria, português, você vê que não tem nenhum dia da semana aqui, não tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, você simplesmente vai definir a sequência das matérias. Primeiro eu vou estudar português, segundo matemática, terceiro informática, quarto conhecimentos bancários, depois eu repito esse ciclo, tá? E aí você vai lá e marca um horário. Olha, eu geralmente chego em casa do trabalho, 18 horas, aí eu vou para academia, faço alguma coisa, 19 horas mais ou menos, 19h30 eu consigo começar a estudar. Quando você for começar a estudar, você não vai necessariamente falar, eu só vou começar a estudar 19h30, ou 19h45, ou 20 horas. Não, você chegou, se você sentou na frente do seu computador para estudar 19h26, você marca esse horário 19h26 e começa a estudar 19h26. Não faz sentido você ficar esperando a hora quebrar para você começar, porque daí o que você vai fazer? Você vai chegar, são 7h17, eu vou esperar até 7h30. Aí você vai pegar o celular e vai ficar esperando até 7h30. Nesse tempo aí você já começou a procrastinar, tá? Ao invés de você realmente começar. Então, esquece isso de horário. Horário é o horário que você sentou, horário que você realmente vai começar a estudar. E aí depois o horário de término, né? Você anota aqui, vamos supor que essa pessoa ela tem estudado 1h30, ela chegou aqui até as 20h56. Terminou, o que você vai marcar aqui na sua observação? Você vai marcar basicamente o seguinte, aonde você parou. Você pode falar, olha, eu parei aqui na página 130, ou então eu parei na parte que falava sobre crase, né, em português. E aí você vem e depois, no mesmo dia, detalhe, ó, isso aqui é no mesmo dia que você está estudando. Vi um conteúdo inteiro, por exemplo, vi sobre testes de hipótese em matemática. Viu sobre teste de hipótese, no mesmo dia que você terminou essa matéria, você vai fazer o quê? Revisão. Ou você vai fazer uma revisão criando um resumo, você pode escrever, fazer um resuminho rápido, ou melhor de tudo, que é o que eu costumo recomendar, fazer questões. Tá? Questões é o que melhor te ajuda a fixar conceitos, a você ver onde você está errando, porque chega uma questão, você fala, poxa, essa questão aqui está errada. Mas por que está errada? Aí você busca no material, automaticamente você já está revisando, já está ajudando você a fixar os conceitos daquele conteúdo, ok? E aí você vai fazer isso daqui para cada uma das matérias. Se nesse mesmo dia, né, digamos que lá pelas 21 horas, né, vamos supor aqui que 21 horas e 10 minutos, você já deu seu tempo aqui de descanso, vamos colocar 21 horas e 14. Deu 20 minutos de descanso aqui no máximo. 18 minutos de descanso, né? 18 minutos. Beleza, você fala, olha, eu ainda tô tranquilo para continuar português, não tô querendo avançar para matemática não, eu acho que não vai fazer sentido eu começar a ver uma outra matéria nada a ver hoje, eu já tô ficando um pouco cansado, né, mas eu tô com gás ainda para português, para essa matéria eu tô tranquilo, até porque eu gostei dessa parte de crase, né, e aí você continua estudando até você chegar no horário que você quer terminar, digamos 22 horas eu terminei de estudar. Pronto, se no dia seguinte você sentir que você pode avançar para matemática, você começa e vai avançando assim por diante. Você não vai ter aquele negócio engessado. Porque daí, por exemplo, se na terça-feira você não conseguiu estudar matemática porque aconteceu alguma coisa na sua família, você vai falar, beleza, hoje não era um dia específico de matemática. Se eu quiser, eu posso começar a matemática na quarta. Não tem problema nenhum, hoje não deu. Só que o meu ciclo de estudos é esse. É primeiro português, segundo matemática, terceiro informática e quarto conhecimentos bancários. A partir do momento que eu comecei a fazer isso, foi quando eu realmente consegui assimilar conteúdo e que me ajudou também a passar em um concurso público. Tá, eu passei no concurso do IBGE, ele era um cargo para analista socioeconômico, tá, é um concurso temporário. Muita gente às vezes fala, poxa, mas era temporário, não vale a pena entrar. Eu discordo.
Tá? Por mais que seja um concurso temporário, você está ganhando experiência, você está ganhando salário, você nunca sabe o dia de amanhã. Durante esse tempo que eu estive no IBGE, teve pandemia, muita gente desempregada. Se eu não tivesse no concurso, eu também estaria desempregado e não estaria fazendo basicamente nada. Né? Então, naquele momento, eu estava trabalhando, eu estava empregado, estava ganhando um salário bom e estava, querendo ou não, em um órgão federal. Então pare com isso de falar que não vou fazer concurso temporário porque não vale a pena. Você pode sim fazer e muitas vezes até sobra tempo para você estudar no final do seu dia, ok? E aí nessa época, quando eu realmente consegui fazer isso, né, eu consegui dominar português, consegui ir bem em matemática, informática e na parte de economia, eu consegui passar em primeiro lugar para a concorrência de economistas, tá? E aí foi quando eu consegui realmente entrar nesse órgão público. Então, assim, foi a única maneira que me ajudou a conseguir passar, realmente fixar os conceitos, porque quando você vê é muita coisa para estudar e muitas vezes uma outra coisa que as pessoas costumam fazer de errado é o seguinte, elas começam a atirar para todos os lados, começam a tentar fazer todos os concursos que aparecem, tudo que imaginar. Você não pode fazer isso, você define alguma coisa, por exemplo, igual eu defini, eu falei, olha, concursos que tiver vagas para economistas que caem em matérias relacionadas à economia, eu vou fazer porque é a minha área de formação. Então eu não fiquei estudando, por exemplo, direito constitucional, não tentei passar em concursos de tribunais, né? Não tentei passar em concursos de auditores, porque não era o meu foco era trabalhar como economista. Agora, se o seu foco é trabalhar em um tribunal, vai estudar constitucional, vai estudar direito, vai estudar as matérias específicas daquele concurso. E aí você vai começar a pegar vários concursos de tribunais para você ir tentando passar, ok? Aqui nesse caso nosso de conhecimentos bancários, né, de banco, você vai pegar esses conhecimentos bancários e vai fazer isso aqui como se fosse uma matéria que você sempre vai estar vendo, independente do concurso, se é Caixa, é BRB, é Banco da Amazônia, é Banrisul, o que seja, você vai estudar conhecimentos bancários porque você vai ver que muitos assuntos vão repetir de um concurso para o outro, até você realmente começar a dominar. Inclusive isso eu falo para as pessoas que já estão aguardando esse ano o concurso do BRB e também o concurso da Caixa Econômica Federal, tá? As pessoas que estão aguardando, elas podem, não só podem, como devem ir estudando pelas playlists que eu fiz do Banco da Amazônia e do Banco do Brasil. Porque daí com isso você já vai estar pegando grande parte aqui de conhecimentos bancários e vai estar adiantando, você vai estar um passo na frente da sua concorrência, ok? Pessoal, então se você gostou desse ciclo de estudo, dessa maneira de estudar, comenta aí, fala se você fazia isso, se você realmente fazia da maneira antiga, né, daquela maneira engessada, isso estava prejudicando aí o seu rendimento. E aí você me diz, conta como está sendo sua rotina de estudos, qual concurso você está aguardando ainda para esse ano, que você realmente está focado. Também peço para você deixar o seu like, considere deixar também a sua inscrição aí no canal. E aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Bons estudos a todos.